Fala, nação tranquilidade. Se liga só, já para tudo que você estiver fazendo agora, nesse exato momento. E se liga nesse vídeo aqui que o Super Geek Verso acabou de lançar, hein? Polêmico, bem polêmico. Ranking dos Hokages mais poderosos em Naruto Shippuden. Cara, esse vídeo aqui eu fiquei realmente curioso para saber aqui o ranking e a posição de cada Hokage. Qual que é a opinião do mano Super Geek Verso. Bora conferir esse react aqui? Já deixa o seu like aí, hein? E me fortalece compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Naruto. Bora conferir. Os Hokage geralmente são os Kages mais poderosos de cada geração. Ser um Hokage geralmente significa ser o ninja mais poderoso de Konoha. Seria uma garantia de estar além de todos os outros. Porém, no decorrer da história já tivemos 7 Hokages efetivados. E sim, apenas 7, pois não iremos considerar aqui o Shikamaru, que é apenas interino, e o Danzo, que ficou, sei lá, meio dia como Hokage? Enfim, dito isso, no vídeo de hoje nós iremos listar do Kage menos poderoso até chegar no mais poderoso de todos. E você deve estar pensando, pô Geek, mas tu já não tinha feito esse vídeo? E bem, a resposta é que não. No último rank dos Hokages, eu considerei todo mundo em seu auge, ou seja, Minato... Se vocês quiserem que eu traga um react desse vídeo aqui também, dos Hokages mais poderosos em seus auges, comenta aí. Já deixa sua opinião nos comentários que pode ser que eu faça um react desse próximo vídeo aí. Modo Kurama, Kakashi de duplo Mangekyou Sharingan e Naruto com o poder do Hagoromo. Pô, Naruto é o mais poderoso, né? Já soltando aqui um spoiler, caso vocês peçam esse react. Ele é bem mais forte. E cara, aqui nesse ranking também desse vídeo, eu acredito que, se for analisar poder, né, como é o título já diz, ranking dos Hokages mais poderosos, o Naruto ainda é o Hokage mais poderoso, mano. É o Hokage mais poderoso, sim. Já no vídeo de hoje, o negócio é diferente. Eu só irei considerar os Kages em seus devidos mandatos. Ou seja, o rank é relativo ao poder que cada um tinha em sua época como Hokage. E meu parceiro, eu sou o Super Geek Verso e bora fazer um Hinata Tensei pra reviver esse canal. Porque se até o Madara conseguiu reviver, esse canal também consegue, tá? Boa. E sem mais enrolações, bora começar a nossa listinha. E em sétimo lugar, a quinta Hokage, Tsunade Senju. E eu sei que aqui vai dar um pouco... Ei, polêmico, hein? Essa aqui eu já discordo. Mas assim, rapaziada, não é um ataque ao criador, e sim à opinião, tá? Eu acredito que a Tsunade é mais forte que o Kakashi. Mas assim, é só questão de opinião, hein? Já comenta aí se você concorda comigo. Você acha que o Kakashi perde pra Tsunade ou você acha que ele vence ela em uma luta? Pouco de polêmica, porque para muita gente a Tsunade não seria a Kage mais fraca. E de verdade, se eu tivesse feito esse rank antes, eu até colocaria ela um pouco acima. Porém, eu parei para pensar, o vídeo é sobre um rank de poder, e eu me questionei, quais poderes a Tsunade tem? E bem, de forma resumida aqui, a Tsunade tem uma super força, que se encaixaria no quesito Taijutsu, e também tem uma baita, uma super regeneração, que entra no quesito Ninjutsu, e basicamente para por aí. E de verdade, ter super regeneração e ter super força são ótimos poderes. Eu, inclusive, gostaria de ter. Pô, quem que não vai querer conseguir se regenerar ou ser super forte? É claro que qualquer pessoa gostaria de ter esse poder. Mas dentro do universo de Naruto, isso não é grande coisa. E principalmente para... Ah, eu queria ter esse poder, mano. Tanto na vida real quanto no universo de Naruto. Tipo assim, o Haikiri também é legal, né? Se tu para pra pensar, o Haikiri do Kakashi é maneiro. Ele do Hokage, ele perde alguns poderes, tipo Mangekyou, Kamui e tudo mais. Ele não tem lá também muita coisa não, grande coisa não. Se bem que na novela é dito que ele é bem poderoso. Então se a gente for analisar realmente o poder em si, né? Dá pra se considerar que ele ficaria à frente nesse sentido. Mas eu ainda iria de Tsunade, mano. O poder de cura dela é bem roubado. um Hokage. E se ao menos esse combo da Tsunade ultrapassasse a próxima posição, até poderia passar um pano, mas como vocês vão ver, ela não consegue não. No quesito Taijutsu, a Tsunade indiscutivelmente é mais forte fisicamente que o Kakashi. Porém o Taijutsu não é só força, envolve agilidade, velocidade e habilidade técnica. E nisso o Kakashi é bem superior. Sabemos que o Kabuto do... Pô, eu já falei isso aqui em lives. Tecnicamente falando, o Kakashi é um dos melhores usuários de Taijutsu da obra. Não adianta negar, mano. O cara é brabo, tá ligado? Ele é insano. clássico era no máximo nível Kakashi, como confirmado pelo Jiraiya e também pelo Orochimaru. E ainda assim a Tsunade foi incapaz de ser verdadeiramente efetiva contra o Kabuto, mesmo ela tendo uma força física superior. Então não adianta ter uma força bruta se você não consegue acertar o alvo. Muita gente... Polêmico. Já fiz um vídeo sobre isso aqui lá no meu canal Nação Nerd. Depois confere lá. Vou estar deixando o link na descrição também. Confere minha opinião lá que, tipo,
Eu acredito que, assim, eu tenho um ponto de visão diferente disso aqui. Porque, de fato, o Kabuto, ele dá aquela pressionada legal na Tsunade, mas ele também toma meio que aquela vantagem, tomando pílula e Orogan e tudo mais, depois que ela já tava meio que cansada, né? Então confere depois esse vídeo. Até você, Super Geek Vest, se estiver vendo esse vídeo agora, confere lá, porque, tipo, tá da hora. A gente alega que o Kabuto só venceu a Tsunade por causa do seu trauma com sangue, porém isso é apenas uma desculpa, pois antes do Kabuto apelar, rolou toda uma luta no off, onde a Tsunade tentou finalizar o Kabuto várias vezes e não conseguiu. Então sim, o máximo que a Tsunade conseguiu no quesito Taijutsu era aquilo que ela Pô, mostrou. mas foi uma medida desesperada dele ali também, né? Porque, na moral, ela ia bater nele, mano. Ela ia finalizar. E, pelo menos, eu assistindo essa luta e analisando o que iria acontecer ali nos próximos movimentos, tudo dava a entender que ela ia finalizar ele, né? E a gente viu também que ela não estava usando tudo que ela tinha. Porque quando ela supera esse medo, ela embolacha até o Orochimaru, mano. E muita gente usa a desculpa de que a Tsunade nessa fase estava nerfada por não estar treinando. E mesmo que ela estivesse, após virar Hokage, ela também não treinou e não tinha tempo pra nada. Então, no melhor dos casos, ela só manteve o poder que ela já tinha. E isso Isso aqui é verdade, realmente. se não tiver diminuído por causa do sedentarismo. Ah, mas a Tsunade acertou Madara? E galera, não é querendo desmerecer o feito da Tsunade, mas ainda assim ela acertou um clone do Madara, não era nem sequer o Madara original. E detalhe, ela tava com ajuda, né, mano? Querendo ou não, era 5 Kages, não era 1 contra 1. Então, não é demérito pra Tsunade, mas também, pô, não é um feito, nossa, que feito grandioso. Não, pô. E não é segredo pra ninguém que o Madara estava brincando e testando os Kages a todo momento. Além disso, como eu acabo de falar, tinha outros Kages lá. Além da Tsunade, tinha mais 4 Kages. E o único motivo para de fato a Tsunade ter conseguido acertar o Madara é porque ele estava subestimando geral e tinha mais 4 Kages ali para ele ficar dividindo sua atenção. Em situações normais, a Tsunade simplesmente não conseguiria nem sequer encostar o Madara. E não entenda errado, não estou querendo diminuir o feito da Tsunade. Acertar o Madara é um grande feito. Porém, tem muita gente que pega esse fato isolado e quer passar uma carteirada de que porque a Tsunade conseguiu acertar o Madara naquela situação, onde tinha 4 Kages e também era um clone, ela conseguiria acertar basicamente todo mundo que é abaixo do Madara. Mas amigão, sinto muito te informar, se não tiver 4 Kages no lado distraindo e a pessoa não estiver subestimando, não faz sentido você falar que a Tsunade vai conseguir acertar qualquer pessoa. Aquilo foi algo que aconteceu dentro daquela situação, mas não é como se pudesse acontecer a qualquer momento. Tanto que depois disso a Tsunade basicamente nem sequer tocou no Madara. Outra cena que usam pra exaltar a Tsunade nesse sentido é quando ela quebra o Susanoo do Madara. Que ela vai com o Xuxa ali e bate no Susanoo e despedaça ele. Só que, querendo ou não, o que que acontece? O Raikage, antes disso, ele bate aonde? Na base mais fraca do Susanoo, que é a costela, né? A coluna. Ele arrebenta ali. Quando ele faz isso, ele meio que neutraliza 60 a 70% da força do Susanoo. E não adianta negar. Se tu analisa Sasuke contra Danzo, é confirmado isso aí. O Danzo, ele ataca bem no ponto fraco do Susanoo, já com esse intuito, né? De passar essa defesa e ferir o Sasuke. E o Sasuke sabia disso. Tanto é que ele, né, já lança logo um jutsu de fogo no Baku para poder se prevenir ali contra a investida do Danzo. Então, pô, não é só mérito da Tsunade, é mérito de todos os Kages. Então, no quesito Taijutsu, o Kakashi é sim superior. Já no quesito Ninjutsu, cara, é simplesmente injusto comparar. O Kakashi é conhecido por ter mais de 1000 jutsus. Então, simplesmente nesse quesito, ele ganha de lavada. E já no quesito Genjutsu, o Kakashi, mesmo se a gente tirar o Sharingan, porque estamos falando aqui do Kakashi Hokage, ainda assim demonstrou ali alguma coisinha lá no clássico de Genjutsu sem o Sharingan. Já a Tsunade... Ah, eu saquei como é que o Geek tá fazendo esse ranking aqui. Ele tá considerando, tipo, todos os poderes. Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, tudo, literalmente tudo. Fuinjutsu, enfim. Aí, realmente, o Kakashi, pô, é um dos personagens mais completos da obra. Não tem como discordar, não.
nunca mostrou nada nessa área. Tanto que um dos motivos da galera achar que a Sakura iria superar a Tsunade é porque ela tinha potencial dentro da área do Genjutsu, coisa que a Tsunade não tem. Então, quando falamos das 3 principais áreas de um Shinobi, que são elas Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu, o Kakashi, mesmo o Hokage, ainda é superior sim à Tsunade. Ah, Geek, então você tá falando que a Tsunade é fraca? Longe disso, a Tsunade não é fraca. Mas dentro da organização dos Hokages, sim, ela seria a mais fraca dos Hokages. E não fraca de forma geral, entendidos? Em sexto lugar, o Rokudaime Kakashi Hatake. E bem, obviamente que vocês já tinham pegado spoiler da última posição, e mais uma vez, é o Kakashi sem o Sharingan, e por isso muita gente acha que o Kakashi virou um lerdão, um fracote, mas não é bem assim. Beleza, ele perdeu algumas vantagens que o Sharingan o proporcionava, porém, teve coisas boas daí também. Por exemplo, um dos motivos do Kakashi ter pouco chakra antes é porque ele não era o Uchiha, então o Sharingan basicamente drenava mais chakra do que o normal. Porém, agora, como ele não tem o Sharingan, o seu chakra voltou ao original, ou seja, ele ganhou, né, um pouco mais ali de chakra, porque não tem mais o Sharingan ali drenando o seu chakra a todo momento. Além disso, é falado na Light Novel que o Kakashi consegue usar um estilo fogo extremamente poderoso, pique Madara, onde ele basicamente conseguiu rejeitar a água da mesma forma que o Madara fez lá atrás na Grande Guerra Ninja. Também desenvolveu o Shiden para substituir o Haikiri, e sim, o Shiden termina sendo melhor, pois ele não tem a fraqueza do Haikiri de pegar contra-ataques, mesmo se não estiver usando o Sharingan, e em qualquer lugar que você acertar o raio roxo vai ser um dano absurdo. Então, sim, o Kakashi é mais poderoso no quesito Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu do que a Tsunade, mesmo se a gente contar sem o Sharingan. Em quinto lugar, o terceiro Hokage, Hiruzen. E aqui vai ser um pouco... É polêmico, porque, tipo assim, bora conferir, bora conferir. Não vou dar minha opinião aqui, mas o Hiruzen, tipo, ele tem praticamente as mesmas técnicas do Kakashi, né? Um selamento mais a mais aqui e ali, tipo, o Shikifujin, que, porra, é um baita selamento, mas querendo ou não, meio que leva o Hiruzen junto. 5 elementos, Kakashi tem, Hiruzen tem. Genjutsu, Kakashi demonstrou mais, né? Eu nem lembro se o Hiruzen demonstrou Genjutsu dentro da obra, não lembro. o polêmico, porque o Hiruzen que mais uma vez estou considerando aqui seria o Hiruzen no seu auge, no seu prime, que a gente propriamente dito não viu. Então o que eu utilizei aqui Hokage, foi o seguinte, eu peguei os feitos do Hiruzen, joguei um pouco pra cima e assim ranqueei ele nessa posição. E por que eu fiz isso? Bem, lá no começo de Naruto clássico ficou estabelecido que o Hiruzen deveria ser o verdadeiro deus Shinobi, porém veio Naruto Shippuden, meteu um retcon no cara e basicamente tirou toda aquela marca que o cara tinha. Porém, pegando os feitos do Hiruzen, também as suas lendas, dá sim para considerar que ele ficaria à frente do Kakashi da Tsunade. Isso porque foi falado que ele dominava praticamente todos os jutsus de Konoha, também foi mostrado e provado que ele de fato tinha as 5 transformações básicas da natureza e conseguia usar os 5 elementos de uma só vez. Essa cena aqui foi foda, mano. Na moral, essa cena aqui tá louco. As 5 transformações básicas Olha da natureza. O Hiruzen era brabo demais, mano. E conseguia usar os 5 elementos de uma só vez, coisa que o Kakashi nunca demonstrou fazer. Obviamente, se a gente tá falando dele jovem, ele vai ter também muito mais chakra. Pô, e também... Mas eu acho que o Kakashi consegue fazer, mano. Tá ligado? Tipo, sem o Sharingan, a limitação do Sharingan ali, acho que ele poderia fazer, mano. Usar os 5 elementos igual o Hiruzen fez. Só não seria muito viável, né? Assim, realmente não seria. Conta com a sua invocação poderosíssima, que é o Rei Macaco Ema, além de uma vasta experiência. E obviamente eu não levei todas as citações do Hiruzen ao pé da letra, pois é falado lá nos primeiros databook que ele basicamente tinha superado seus professores ainda criança, e pra quem não tá ligado, os professores do Hiruzen eram o Hashirama e o Tobirama. Então depois do retcon, obviamente esse tipo de coisa não faz mais sentido, mas claramente a premissa da obra era que sim, Hiruzen fosse um deus shinobi, tanto que lá no databook as suas características básicas como Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu são totalmente masterizadas. Ele tinha a pontuação máxima em praticamente tudo. Então, creio que a quinta colocação seja uma posição justa, fazendo ali meio que uma mescla entre o que foi falado e o que foi mostrado do Hiruzen. Em quarto lugar, o quarto Hokage, Minato. E aqui vai ter certa polêmica. E bem, bora explicar aqui alguma coisa. Isso porque para muita gente o Minato deveria estar lá na frente, mas enfim... O Minato, ele tem muita fama, tem muita mídia, mas tem pouco poder. Ele é fraco? Obviamente não, mas quando o assunto é poder, ele não tem tantos assim. E Pô, se for considerar feitos, igual você mencionou no vídeo aqui, é complicado, tá? Minato tem feitos de Taijutsu? Na minha opinião, sim. Genjutsu? Não tem, tá? Ele não demonstrou nenhuma técnica de Genjutsu. Ele até quebra ali, né, o controle do Obito sobre o Kurama,
Da hora, mas ainda assim não é um feito de Genjutsu propriamente dito. É, tem selamentos poderosíssimos, o Hiraishin e suas variações, no qual ele tem o Hiraishin Dorai, o Rasen Senkou e tudo mais. Tem o Rasengan, jutsu de invocação, o modo sábio. Não, pô, ele é poderoso sim. O modo... Mas ele não usava o modo sábio também, né? O modo sábio meio que... Tipo, ele mesmo fala na guerra que nunca utilizou em combate porque não durava. A primeira vez que ele tenta usar numa investida, tudo bem que era contra o Madara Rikudo, mas assim... Ele meio que foi impulsivo e tentou fazer algo desesperado contra alguém de um nível muito superior ao dele naquele momento. Sei lá, mano. Não colocaria ele aqui nesse ranking, não, tá ligado? Porque se for falar de poder em si, ser mais completo, como foi a análise do Kakashi com a Tsunade, querendo ou não, tipo, o Hiruzen ficaria à frente. Com certeza ficaria à frente. O que eleva muito o Minato é o Hiraishin dele, né, mano? Querendo ou não, isso é fato. Calma que eu explico. No quesito Genjutsu, o Minato nunca mostrou praticamente nada, seja lançando o Genjutsu ou saindo dele. Ele realmente nunca mostrou nada propriamente dito disso. Já no quesito Taijutsu, mais uma vez, Taijutsu puro, ele também não mostrou muita coisa. A gente supõe, a gente teoriza que ele tinha um Taijutsu de certa forma elevado, porque foi falado e meio que mostrado que ele conseguia derrotar exércitos usando o seu teletransporte. Então ele vai ter que ter uma movimentação relativamente boa, porque senão seria muito forçado falar que o cara consegue vencer exércitos. Então a gente pressupõe, né, que ele tem um taijutsu legal, mas... Agora dá esse Hiraishin pro Hiruzen. Ou pro Kakashi. Eles fariam a mesma coisa, tá ligado? Eles fariam a mesma coisa que o Minato. Ou até melhor. Ou até melhor que o Minato, sem dúvidas. Não a utilização do Hiraishin nível 2, que ali é algo que o Minato realmente masteriza, né? Mas o Hiraishin, o base ali, o que o Tobirama utiliza, o que ele utiliza ali a princípio contra o Obito nas primeiras cenas, eles fariam igual, mano. Igual. Sem sombra de dúvidas. Mostrado, propriamente dito, a gente não tem nenhum feito pra falar, nossa, esse taijutsu do Minato é aquelas coisas. Porém, o que segura ele aqui à frente de geral, à frente de Hiruzen, supostamente em seu auge, à frente de Kakashi, à frente de Tsunade, é os seus ninjutsus. Mais uma vez, o Minato não tem tanto ninjutsu assim, ele não tem tanta quantidade como, por exemplo, o Kakashi, mas os poucos que ele tem, sim, garante ele nessa posição, pois desbalanceia toda a situação. Eu estou falando aqui, obviamente, do Hiraishin. O Hiraishin do Minato é muito roubado, pois ele tem várias funcionalidades dentro de um combate. Pode servir para ele fugir de um ataque no último segundo, então é meio que uma defesa ali. Pode também servir para o ataque, seja ele tacando o shuriken no cara e aparecendo para atacar, ou marcando a própria pessoa e mais uma vez aparecendo no lado dela para finalizar, e até auxilia no ataque de outros ataques, como por exemplo, se teletransportar para acertar o Rasengan. Além de que também foi falado que o Minato dominava vários selamentos do clã Uzumaki. Mais uma vez, isso não foi mostrado, só foi falado. Propriamente dito, propriamente mostrado, a gente só viu basicamente lá o jutsu que ele usou para selar a Kyuubi no Naruto. Não, mano, eu acredito que os selamentos que ele utiliza ali, sim, eu acredito realmente que são do clã Uzumaki. A maioria deles. Por exemplo, o Hiraishin Dorai. A gente viu que é uma soma do Hiraishin com a técnica de selamento, onde ele une duas coisas ali e meio que utiliza para mandar coisas para um ponto em específico, como ele fez com a Bijudama do Kurama. Tem também a forma que ele sela o Kurama no Naruto também é legal, mano. Tá ligado? Que ele utiliza, se não me engano, é o selo de 4 de 8 pontas. Que querendo ou não também é uma técnica ali do clã Uzumaki. E que ele aprimora e tudo mais. O próprio Kurama também afirma que, embora eu ache exagerado, que ele estivesse no mesmo calibre do Hashirama. O que eu acho que é bem absurdo. Assim, querendo ou não, a maioria das técnicas dele de selamento se baseiam sim no clã Uzumaki. E ele aprimora muitas delas, mano. Jutsu ser filho da morte. Porém, de resto, fica simplesmente na palavra. Mas, enfim, é dito que ele tem vários selamentos do clã Uzumaki. Além de que ele também tem o modo sábio. Nunca usou em batalha? Nunca usou em batalha, mas aqui não é realmente batalha, é nível de poder. E, obviamente, ter um modo sábio perfeito, ou seja, colocar Senjutsu seus poderes, joga o cara para outro nível. Então, o Minato ele é muito rápido, então ele poderia utilizar isso como recurso para, sei lá, atacar no último momento. Tipo, pra ampliar aí muito a velocidade ali dele. A velocidade não. E muito a força, a percepção e tudo mais. Ele poderia fazer isso. Acho que a velocidade é elevada sim, mas não tanto. Então, foi o que eu falei antes, o Minato não tem em quantidade, nossa, quantos poderes assim, mas os que ele tem realmente deixa ele bem desbalanceado se comparado aos demais Kages. Em terceiro lugar, o segundo Hokage, Tobirama, e é aqui que entra a dúvida de muita gente, pô, como é que o Tobirama vai ficar à frente do Minato? E bem, a princípio, eu também até falaria que o Minato ficaria à frente do Tobirama em nível de poder. Você colocou esse 2 aqui no Tobirama pra
pra gerar engajamento, né? Pode falar aí. Eu sei, eu sei. Quando você vem comigo e faz uma análise dos feitos de cada um lá na Quarta Grande Guerra Ninja, fica meio que óbvio que o Tobirama tem que ficar à frente do Minato base. Bora explicar isso daqui. E se o Júlio ver esse vídeo aqui, ele vai ficar maluco. Maluco. Que o cara vê. Cê é louco, cê é louco. Pra ele, o Minato tá na frente. Mas assim, bora ver os argumentos do Geek aqui. Lá na guerra, foi mostrado que basicamente tudo que o Minato fazia, o Tobirama também conseguia fazer e até um pouco mais com algumas pequenas ressalvas. Por exemplo, tem uma ocasião lá onde eles teriam que teletransportar 2 Bijudamas. Detalhe esse que o Tobirama declaradamente estava nerfado por estar no Edo Tensei. Ele só estava com seu poder próximo ao poder que ele tinha em vida, não era o poder completo. E já o Minato seguia essa regra até certo ponto. Porém, tem um fato curioso aí. Ele tinha metade do poder da Kurama, ele dominava o modo Kurama. Então, de um lado, a gente tem um Tobirama que está nerfado pelo Edo Tensei. E do outro lado, a gente tem um Minato que está abonado com todo ali o poder da Kurama. Ou seja, aquele seria o ápice, o auge, o prime do Minato. Mas ainda assim, as realizações do Minato não são tão diferentes assim da do Tobirama, que teoricamente também estava nerfado. Voltando, por exemplo, da Bijudama, eles tinham que Mas qual que é o argumento? Não. O Minato tava abalado. Para, mano. Isso não é argumento, mano. O que é abalado, na minha opinião? É quando o ninja ele não consegue fazer nada. Onde ele realmente fica abalado e não consegue fazer mais nada, nem se mover, mano. O Naruto fica abalado nesse sentido ali, quando o Obito joga a real nele e o Neji acaba morrendo. Ele fica. Ele até toma um tapa da Hinata ali na cara e aí ele cai na real. Isso sim é tá abalado, mano. Existem outros momentos dentro da obra onde o ninja ele fica abalado, onde ele não consegue mais fazer nada. A Tsunade é um exemplo disso. A Tsunade, quando o Kabuto utiliza o sangue contra ela, que querendo ou não é o medo dela, a fobia dela, ela não consegue lutar, mano. Ela não consegue. Ela vira literalmente um peso morto, a ponto de ter que ser salva pelo Naruto. Então, isso pra mim é ser abalado. O que o Minato tava sentindo ali e tudo mais, na minha opinião, era mais culpa. Esse meio que remorso. Mas ele não deixa de atacar, de criar estratégia junto com o próprio Tobirama, com o Naruto e com o Sasuke. Ele não deixa, mano. Não deixa. Não adianta. Ah, mas tinha flashback passando na cabeça dele aqui e ali. Independente. Independente. Ele não estava propriamente dito abalado como vocês falam, como vocês cravam. Ah, ele estava abalado, então ele não conseguia explorar 100% do que ele realmente podia. Discordo totalmente, na moral mesmo. Portar 2 Bijudamas. O Minato tava bufado, o Tobirama tava nerfado, mas ainda assim a quantidade de Bijudama que o Minato conseguia teletransportar era a mesma que o Tobirama. Ou seja, mesmo com todo esse aumento de poder, ele não conseguia teletransportar uma mais sequer Bijudama do que o Tobirama, o que já mostra que, mesmo nerfado, o Tobirama era uma mais Bijudama. Ou seja, mesmo com toda a Bijudama que o... Ó, eu consigo me livrar de apenas uma delas com o Hiraishin. O Yondaime e eu daríamos conta de 2 delas, mas ainda sobrariam 2. Ou seja, uma para cada. Realmente. Tá escrito aqui. Minato conseguia teletransportar era a mesma que o Tobirama. Ou seja, mesmo com todo esse aumento de poder, ele não conseguia teletransportar uma mais sequer Bijudama do que o Tobirama, o que já mostra que, mesmo nerfado, o Tobirama era extremamente poderoso. Além disso, tem outros feitos que deixam isso ainda mais claro. O Minato conseguiu reagir ao Jubito? Não. Ele teve seu braço destruído e ainda teve uma esfera da verdade colocada a seu lado e não percebeu. Já o Tobirama também foi acertado pelo Jubito, mas ele teve reação suficiente ao menos para marcar o Jubito com seu Hiraishin, coisa que o Minato foi incapaz, além de adicionar vários papéis bombas. E lembra da esfera que o Jubito colocou no Minato e queria destruir ele? Quem salvou o Minato foi o Tobirama, usando o Hiraishin. Detalhe que quem fez isso foi apenas um clone do Tobirama. E enquanto o Minato era marcado com a esfera da verdade, o Tobirama é quem marcou o Jubito com seu Hiraishin e vários papéis bombas. Percebe a diferença? E quem foi que percebeu a fraqueza do Jubito? E bem, quem falou Naruto acertou. Mas sabe quem treinou Senjutsu e ainda assim não percebeu? O Minato. Porém, o Tobirama não só percebeu, como agiu imediatamente teleportando o Naruto para acertar um baita de um Rasengan com o Senjutsu. Nessa cena sim, aqui em específico, eu acredito que de fato o Minato ele tava emocionalmente abalado. É esse momento aqui que eu falo pra vocês. É só esse momento que ele fica incapacitado, que ele realmente perde ali a capacidade de raciocinar como um Hokage, tá ligado? Como um ninja de elite. É esse momento.
Os demais, não adianta falar pra mim que, não sei o quê. Mano, conversa fiada. Conversa pra boi dormir. E é um fato que o Tobirama, ele sim teve muito mais feitos que o Minato na guerra. Isso é indiscutível. Nas costas do Jubito. Além de que lá atrás, quando o Hashirama e o Tobirama inflam seu chakra lá para demonstrar o seu poder, o próprio Minato ficou abismado com o poder que o Tobirama mostrou ali, simplesmente para intimidar geral que estava no recinto. Então, por vários feitos mostrados na Quarta Grande Guerra Ninja, fica mostrado que ali o Minato modo Kurama e também o Tobirama do Tensei estavam ali parelhados no quesito de feitos. E não faz o menor sentido falar que o Tobirama que bate de frente com o Minato modo Kurama vai ser mais fraco do que o Minato base, que não tinha metade do poder da Kurama. Olha só, o Geek não tá falando aqui, e eu também, né, penso da mesma forma, que o Tobirama venceria esse Minato. Não, não é isso. Eu não acho que ele venceria, nem que ele é mais poderoso, tá? Que o Minato modo Kurama. Isso não é. Não dá pra discordar disso. Agora, se você pega toda essa analogia e compara com o Minato base, aí faz total sentido. O cara tava se equivalendo ali a um Minato modo Kurama. Mas não tem feito. Tem o feito da Bijudama, como foi mencionado aqui. Como foi colocado aqui na tela. Então não tem como discordar, mano. É fato, tá ligado? Então, por feitos e lógica simples, o Tobirama tem que ficar à frente, sim, do Minato no quesito de nível de poder. E agora vem as duas posições mais esperadas e talvez as mais polêmicas do vídeo, que é a segunda e a primeira colocação. E em segundo lugar temos ele, Hashirama Senju, o primeiro Hokage, o Deus Shinobi. E galerinha, o Hashirama é muito poderoso, mas a primeira colocação vocês estão ligados que vai ficar. Mas ainda assim o Hashirama não é fraco, longe disso, esse cara é uma aberração da natureza. No quesito Taijutsu, muita gente acha que ele não dá nada, mas a verdade é que desde que ele era criança, ele já macetava o Madara lá quando eles estavam treinando. O Madara só conseguia empatar trapaceando, jogando uma pedra pra cima para cair na cabeça do Hashirama. Mas na porradaria franca, quem levava melhor já era o Hashirama. No quesito Genjutsu, muita gente acha que ele também não... Polêmico, tá? Essa do Hashirama aqui. Porque muitos querem desmerecer o Hashirama e falar, não, o Madara não ganhava porque ele não queria. Olha aqui o cara trapaceando no combate, onde eles eram apenas crianças. Para, mano. Enrola, mas se você pensa isso, tá enganado de novo, pois quem lançou o Genjutsu no Hiruzen lá no clássico foi o Hashirama, o anime que deu uma alterada e colocou pro Tobirama usar lá o Trazedor da Escuridão, mas no mangá, que é o canônico, quem usa o Genjutsu é o Hashirama. E a Ninja... Eu gosto de usar esse argumento do Tobirama, tá ligado? Mas querendo ou não, não dá pra discordar. Não é canônico. Vocês estão ligados que o Hashirama é descomunal, o cara é realmente fora da casinha desse quesito aí. Ele tem avatar gigante que consegue bater de frente com o Susanoo perfeito, ele tem dragão de madeira que consegue pressionar a Kyuubi, ele consegue invocar uma floresta em questão de segundos que abrange uma gigantesca área, coisa de quilômetros, ele também consegue invocar um Buda gigante com 1000 palmas que solou o Madara, o Susanoo perfeito e a Kyuubi completa de uma só vez. Então esse cara é uma aberração no quesito ninjutsu. Além de que ele também conta com barreiras como foi mostrado lá na Quarta Grande Guerra Ninja. Também tem o modo sábio especial, que ninguém sabe ao certo de onde veio, mas que é sim muito poderoso. Também conta com um selamento capaz de segurar o Jubi. Cara, o Jubi na mão do Hashirama virou basicamente um pet, pra vocês terem uma noção aqui do nível absurdo de poder. Mano, ele era poderoso nessa fase mesmo, mano, tá ligado? Não acharia absurdo ele ficar à frente do Naruto, não. Não acharia não, mas entendo o Naruto na frente dele sim. Tipo, se você para pra analisar, tem uma cena onde toda a Aliança Shinobi tenta prender o Jubi e não consegue, mano. Aí vem o Hashirama nerfado e faz a parada. É insano, tá ligado? Que o Hashirama tem. A quantidade de chakra que esse cara tem também é massiva, pois quando ele viu ali o Naruto distribuindo chakra com todo mundo, ele até comparou com seu próprio chakra, mas detalhe, não era chakra do Naruto, era chakra da Biju. Ou seja, o Hashirama se compara com a Biju mais forte em quesito de chakra. Não tô falando que ele tem o mesmo nível de poder da Kyuubi completa, mas pelo menos ali metade do poder da Kyuubi é seguro afirmar que o Hashirama tem. O cara é realmente uma aberração. E também o Hashirama é o detentor das células mágicas do anime. As células do Hashirama servem para praticamente qualquer coisa. Quer ficar mais forte? Células do Hashirama. Quer regenerar um braço? Células do Hashirama. Quer despertar o Rinnegan? Células do Hashirama. Até em Boruto os caras ainda usam células do Hashirama. Ou seja, o cara realmente tem uma das melhores regenerações da obra. Então depois de tudo isso é meio óbvio do porquê a segunda colocação ficou com o Deus Shinobi. Mas galerinha, em primeiríssimo lugar não tem pra onde. É ele, Naruto Uzumaki, o sétimo Hokage, o Nadadaime Hokage. Quero ver os argumentos, hein? Quero ver os argumentos aqui, hein? Do Naruto. Mas eu acho que é o Naruto sim também. O Naruto é absurdo.
é muito poderoso. Ainda é o Hokage mais poderoso da história. E isso porque o Naruto é uma aberração no quesito Taijutsu, ele pode fazer 1000 clones pra encacetar geral. É verdade que ele fica devendo Genjutsu, ele nunca realmente foi muito bom pra sair Genjutsu, muito menos pra lançar, mas ele compensa isso tudo aí com um ninjutsu absurdo. No quesito poder de destruição, cara, o Naruto dá aulas. Ele tem vários tipos de Rasengan. Tem o Rasengan normal, tem o Odama Rasengan, tem o Rasen Shuriken, tem o Odama Rasen Shuriken, tem a Bijudama, tem o Rasen Shuriken Bijudama, tem uma porrada de poderes destrutivos aí, como eu já falei. Além de também contar na sua fase adulta ainda com o modo Rikudou, que dá um boost mental no Naruto, também tem o modo sábio que ele também consegue usar, ou seja, também tem Senjutsu que amplia todos os seus poderes, seja Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu. Além de ter, obviamente, posse de todo o poder da Kyuubi, da Kurama, a Biju mais poderosa, sem contar, obviamente, o Jubi. E galerinha, pra quem não tá ligado, o Naruto de Boruto, que é o Naruto Hokage, Naruto adulto, ele conta com a Kyuubi completa, tá? Depois da guerra lá, ele tinha metade que estava com o Minato, mais aquela outra metade que sempre veio com ele, voltou pra ele. Então, Naruto Hokage tem basicamente o dobro de poder que ele tinha lá no comecinho da guerra, antes de receber os poderes do Hagoromo. Não vão confundir as coisas não, tá? E cara, com o poder da Kurama, além de ter uma vasta quantia de chakra, o Naruto fica mais forte, ele fica mais rápido, ele também fica muito mais resistente, a ponto de aguentar várias porradas esquisitas, também tem uma super regeneração. Então o combo de poderes do Naruto com o modo Kurama é praticamente completo. E se tudo isso ainda der ruim, ele ainda pode apelar e usar o modo Baryo, que Eu queria ver essa luta, mano. Naruto Hokage contra Hashirama. Pô, seria insano, hein? Fala aí. É bem debatível essa luta, mano. Porque eu vejo ela assim. Se o Hashirama tem tempo pra moldar o campo de batalha, ele ganha. Não tem como discordar disso, ele ganha. Se o Naruto vai com tudo pra finalizar, com tudo que ele tem, com todo o poder que ele tem, não vejo o Hashirama conseguindo reagir ele, não. Não consigo ver, tá ligado? Pode usar o argumento que for que não me convence. O Naruto é absurdo como Hokage, mano. Ele é muito, muito rápido, muito mesmo. De verdade. Tanto quanto o Jubito que blitou ali o Hashirama, o Tobirama e tudo mais. Mas assim, seria uma luta da hora, hein? Talvez eu faça, ou se o Geek lançar esse react, eu faça uma reação sobre essa luta aí, hein? Mas aí é com vocês. Vocês podem comentar aí se vocês querem esse react também ou não. que encacetou lá o chifrudo do Ishiki, entortou a coluna do cara. Então, no quesito poder, é indiscutível. É, tem um modo Baryon também, né? Que não foi colocado nessa equação. Eu não coloquei nessa equação. O modo Baryon dele é bem quebrado. Naruto é soberano dentro da organização dos Hokages. Mas e aí, será que com todo esse poder aí, o Naruto conseguiria ganhar do Hashirama? No quesito poder, ele é mais poderoso. Mas será que todo esse poder se converteria em uma vitória sobre os Deus Shinobi? Bem, isso aí já é assunto para outro vídeo. Mas e aí, você concordou com esse... Ó, se ele fizer o vídeo, vou tá fazendo react aí então, beleza? rank, você acha que faz sentido ou não faz sentido? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E galera, se for discordar, pega leve, é só um vídeo, é brincadeira, não precisa levar pro coração. E meu parceiro, se tu chegou até aqui, provavelmente... É, rapaziada, chegamos ao fim de mais um react. E é isso. É brincadeira, tá ligado? A reação e tudo mais. É opinião, com base em opinião. E é isso. Né? Tem muita base aqui também, tá? O Geek usou base pra caramba aqui, mangá, anime e tudo mais. Da hora, é assim que eu curto. E assim, eu fiquei meio que em dúvida no começo ali entre Kakashi e Tsunade, porque pra mim eu acho ela mais poderosa, mesmo ela não tendo tantos poderes assim. Só que o Kakashi é mais completo, é mais versátil, é mais completo, tem mais técnicas, então nesse sentido faz sentido ele colocar ela à frente, sim. Ele à frente da Tsunade. Depois disso também eu fiquei meio que em dúvida entre ele e o Hiruzen, porque praticamente tudo que o Hiruzen tem, o Kakashi também tem, tá ligado? Então, tá ligado? Também é debatível. Mas daí pra frente não discordo não, tá? Eu concordo com praticamente tudo que foi dito. A posição do Minato, do Tobirama, tá ligado? Do Hashirama e também do Naruto. É isso. Se você curtiu esse react, me fortalece com seu like, claro, se inscreve no canal e já deixa sugestões de vídeos aqui também nos comentários. É isso. Eu te espero num próximo vídeo.